Olá, namastê. Olá, meus amigos, bem-vindo cada um de vocês aqui, bem-vinda, bem-vindos todos ao Momento Os Quatro Saberes. Toda quarta-feira estou aqui no meu Insta para conversar com você sobre temas ligados aos quatro saberes. Quem está chegando, um abraço carinhoso. Vai ser uma conversa muito bacana, eu acho que vocês vão gostar muito, sobre as dívidas do nascimento dentro das ordens do dar e receber. Hoje nós vamos olhar sobre o preço do nosso nascimento, o sentido de estarmos dentro dessa vida e o que custou e o que custa ao mundo e como que nós podemos equilibrar esse presente que nós recebemos com a vida. Bem-vindo todos vocês, uma alegria recebê-los aqui em minha casa, em meu escritório, para conversarmos um pouco com vocês sobre a força do equilíbrio no dar e receber dentro do capítulo Nascimento de cada um de nós. Em cada momento os quatro saberes estão todos aqui no Instagram, correto? Mas fica esparramado, né? Espalhado aí no meu feed, né? Mas aí vocês podem encontrar lá no YouTube, na página da Ayurveda Terapia, exatamente na playlist chamada Momentos Quatro Saberes. Então todas essas conversas nossas ficam arrumadinhas lá no YouTube, no Momento Os Quatro Saberes, correto? Este é uma motivação de divulgar para vocês esses conhecimentos do Yoga, do Ayurveda, da sistêmica familiar e dos valores humanos, os quatro saberes, como as quatro orientações, certo? Do leste, do oeste, do sul e do norte. Nós estamos aqui juntos, então, trazendo essas informações, esses conhecimentos, esses saberes das tradições originais, dos saberes ancestrais, ligado à fonte de cada um desses conhecimentos. No yoga, na tradição da Shuddha Dharma, na sabedoria original dos mestres, como Patanjali, como os mestres da Dvaita Shankaracharya e assim por diante. Dentro do Ayurveda, o pensamento clássico, o pensamento original, né, do Charaka Samhita, dos sábios, dos mestres, dos médicos modernos que seguem essa linhagem tradicional do Ayurveda. Dentro da sistêmica familiar, nós temos a alegria de seguir o pensamento direto, de ter convivido e seguido o pensamento do próprio Bert Hellinger, em diversas dinâmicas que a gente pôde aprender e ler e estudar diretamente com ele, e dentro do trabalho que eu desenvolvi chamado Alinhamento Ancestral. E, dentro dos valores humanos, o pensamento de Saitya Sai Baba, o mestre criador deste programa, que inunda e fortalece o nosso conhecimento sobre o que é ético, o que é nobre, valoroso em nossa vida. Queridos, bem-vindos. Vamos começar a conversar? Vamos começar a olhar. Já é sempre um momento muito curto, temos pouco tempo. Toda quarta-feira é uma conversa entre 15 minutos, 30 minutos no máximo. Então, vamos lá. Vamos juntos olhar sobre as dívidas do nascimento. Compreenda que é no sentido muito nobre, muito sábio dessa palavra, o equilíbrio do que recebemos e do que devemos dar. De acordo com os antigos sábios da humanidade, todos trazemos para essa vida a necessidade de equilibrar as ordens do amor para os necessários e devidos nascimentos neste mundo. Todos nós recebemos 4 proteções para o nosso nascimento. E daí decorre então que devemos desenvolver 4 tributos para a manutenção do equilíbrio da ordem do dar e receber. É simbolicamente esses 4 cantos de nossa vida, né? O que nós temos por trás de nós, à nossa frente e dos nossos lados. Nessa simbologia dos 4 saberes, dos 4 cantos, então nós devemos equilibrar 4 tributos por 4 proteções que nós recebemos. Independentemente do qual país, de qual raça, de qual geração nasçamos, todos devemos equilibrar essa ordem das boas ações e de uma vida nobre por esse bem recebido. Os sábios sempre nos falaram dessas 4 dívidas que devem ser quitadas durante o tempo da nossa permanência aqui na Terra. É uma dívida nobre, não é uma dívida no sentido ruim, de peso, de karma. Não, é algo bom. Eu tenho um carro, tenho que colocar combustível nele para que eu possa ir até um outro local. Tá? Então há uma dívida para que eu possa comprar, para que eu possa ter o combustível e me mover na direção do que eu preciso com o meu carro. Então,
a gente pode se lembrar então de que todas essas 4 instâncias é uma função evolutiva, é para a sua dinâmica de evolução, para o nosso campo de desenvolvimento. Vê se fica bom para você compreender isso. Então vamos ver essas 4 dívidas, esses quatro tributos que devemos ter, e os mestres ensinam assim. A primeira dívida que temos é para com Deus, que nos dotou de todos os recursos para essa vida. Todos os dias o ar, o sol, a chuva, todos os dias o equilíbrio natural acontecendo, né, onde nós fazemos uma contribuição mínima, a gente planta algumas árvores, cuida de algumas limpezas de rios, minimamente, e há algo infinito permitindo a nossa existência aqui neste mundo. Então, o primeiro ponto dessa contribuição, nós devemos então uma dívida para com Deus. Como se equilibra isso? Nós vamos ver. A segunda dívida então que nós possuímos é para com os nossos pais. Aquela mulher e aquele homem que foram escolhidos para nos dar um sangue, nos dar uma família, nos dar um nome, e são os instrumentos necessários para lidarmos com o nosso karma. Nossa mãe, nosso pai, uma dívida que temos com eles. A terceira dívida, então, é para com os mestres, para com os sábios, para com os professores, os reveladores dos caminhos sagrados, os reveladores dos segredos da mente humana, da psicologia humana, do conhecimento humano, que nos dá, então, uma direção para uma vida mais ética e elevada. Podemos, então, incluir aqui também os nossos antepassados, os nossos ancestrais. Quarta dívida é para com a Mãe Natureza. Como uma mãe generosa, ela nos dá os elementos que nos permitem existir e receber todos os recursos. Os 4 elementos fundamentais: terra, água, fogo e ar. E além disso, isso combinado como alimento, como abrigo, como agasalho, como a energia para a saúde, para a vitalidade. Então, essa é as 4 forças que nos trazem, nos patrocinam para entrarmos nessa vida. Então, primeiro, nós temos uma proteção divina, a proteção de uma família, a proteção dos professores, dos sábios que vão nos ensinar tudo o que aprenderam antes de nós, a proteção da própria Mãe Natureza. Ok? Então, todas essas forças nos mantêm corpo, mente e os instrumentos da inteligência e da sensibilidade. Não é um grande receber? Não é um grande e generoso presente, nobre presente que nós recebemos aqui? Queridos, vocês podem fazer perguntas, enviar aqui que eu vou responder se vocês tiverem, ou depois mando no privado, eu respondo nos próximos encontros nossos. Toda quarta-feira, repetindo, aqui no Instagram, Momentos 4 Saberes. Uma reflexão sobre esses conhecimentos. Então, como podemos equilibrar, né? Existe um processo no agir de compaixão. Há um agir humilde e generoso, e ele se expande de uma tal maneira em conexões infinitas que nos conectam a todos os seres. Ora, se todos os seres, se todos nós estamos interconectados aqui neste mundo, pode imaginar que há muitas formas, então, extraordinárias de nós devolvermos a bênção dessa nossa existência e devolver como um presente para este mundo. A Deus, nós devolvemos a bênção divina, nos tornando nós mesmos uma bênção aqui neste mundo. Quando nós nos tornamos pessoas conectadas com um propósito divino, quando nós nos reconhecemos sermos essa alma imortal, quando nós despertamos a nossa imortalidade conscientemente e nos mantemos um caminho de devoção e de amor a Deus, o grande presente que nós damos a Deus é o nosso amor, é a nossa devoção, é a nossa capacidade de exprimir na sensibilidade essa comunhão de amor com a fonte criadora, Deus, Mãe, Pai de todos nós.
Sathya Sai Baba dizia que ele é como uma manteiga de leite. E o amor do devoto é como uma faca quente. Passa essa faca na manteiga e ela se derrete. O amor dos filhos de Deus é o grande presente que nós podemos dar a Deus pela bênção da vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e expressar esse amor servindo a Deus nas suas criaturas. Não só trabalhar para termos comida, casa, abrigo, agasalho, não só para termos esses fundamentos da vida, né? Sede, fome, frio e abrigo, mas trabalharmos uma perspectiva também de serviço, de dar algo elevado de nós para os seres. Então essa é uma forma maravilhosa de tributo para com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e amar a si mesmo. Nessa trina ação elevada do ato do emprego, do trabalho, até mesmo do ato egoístico ou ganancioso, tornar um ato de bondade, um ato de serviço, um ato de amor ao próximo. Então, primeiro equilíbrio no amor a Deus. Segundo equilíbrio, aos nossos pais. Há uma forma de tributo aos nossos pais. Nós pagamos tudo o que fizeram por nós dentro de um conteúdo muito humilde, que é pegar a gratidão e a bênção da vida, do sangue e do nome que eles nos deram e passarmos isso adiante. Quando nós passamos adiante a vida que nós recebemos de nossos pais para os nossos filhos, ou quando passamos adiante como um serviço à humanidade, nos tornamos pessoas boas, felizes. Nossos pais são homenageados. Mesmo que eles tenham sido pessoas com psicologias complexas, difíceis, os mestres ensinam que após a morte, nossos pais do reino espiritual, nos planos sutis, no plano espiritual, no céu, eles têm muita recompensa por verem seus filhos felizes aqui na Terra e deixando seus netos também felizes aqui na Terra. O maior tributo que nós damos aos nossos pais é a nossa felicidade, é a nossa prosperidade, é a nossa vida ética e nobre. Então, quando nós, com humildade, reconhecemos que recebemos os pais certos, recebemos uma família e um fluxo de vida certo para nós, e aí aproveitamos essa bênção da existência e tornamos a nossa vida uma bênção para outras vidas. Nós então pagamos um tributo aos nossos pais, já que do ponto de vista do que nossos pais fizeram para nós, não há nada que a gente faça, não há nada que a gente tenha, não há nada que a gente saiba capaz de equivaler à grandiosa bênção, o grandioso presente que foi receber essa vida de nossos pais. Aliás, o máximo que nós podemos fazer é tornar essa vida ainda maior. O máximo que conseguimos fazer é tornar nossos pais ainda maiores, como aquele que acabou de passar em primeiro lugar na formatura na escola de medicina, e na formatura alguém pergunta de quem que ele é filho. O diploma dele, a medalha dele, a pós-graduação, o pós-doutorado dele, torna os pais ainda mais visíveis, ainda mais enobrecidos, ainda mais especiais. O que o filho consegue fazer é tornar seus pais ainda maiores. Bom, esse é o segundo tributo pelo nosso nascimento. Terceiro tributo, então, pelo nosso nascimento é a gratidão aos nossos professores, aos nossos mestres que nos deram um conhecimento. Aquela primeira professora que nos ensinou a ler e a escrever. Que gratidão! Aos nossos professores espirituais que nos ensinaram o catecismo, ou nos ensinaram o conhecimento dos livros sagrados, Bíblia, Torá, Corão, o Livro dos Mortos, o Bhagavad Gita, os mestres que nos proporcionaram o conhecimento do caminho espiritual neste mundo.
o nosso tributo de gratidão a eles. E aqui se incluem também os nossos professores ancestrais, tá? A riqueza da sabedoria ancestral que nossos avós nos trouxeram e nos deixaram. Essa sabedoria que hoje nós vemos, por exemplo, quando vamos ensinar o Ayurveda para as pessoas, muitos me dizem, minha avó falava isso, a minha avó fazia isso, a minha avó ensinava isso. Então veja, não só os grandes mestres do Ayurveda conheceram esses caminhos de cura, nossos avós também entenderam as ervas, as plantas, a riqueza natural. Então some os ancestrais, some os professores espirituais da humanidade, os santos da humanidade, tá? E some então ao nosso professor da primeira escola que recebemos a leitura da nossa língua e o domínio da escrita. Então veja que uma das formas lindas de reverenciarmos essas pessoas é quando nós melhoramos a nossa fala, melhoramos a nossa escrita, a nossa caligrafia, quando nos tornamos dignos representantes da língua do povo que nós recebemos. Uma língua tem uma força evolutiva impressionante. Toda língua tem o seu limite, toda língua tem a sua vantagem, correto? E na língua que nós estamos, ela nos dá os instrumentos evolutivos precisos para a nossa caminhada neste mundo. Ok? Portanto, falamos com vocês de 3 tributos do nosso nascimento. Dentro dos 4 tributos, para quem está chegando, vou recapitular com vocês. Os sábios ensinavam e ensinam que nós nascemos e assim como somos orientados em relação a leste, oeste, norte e sul, nós nascemos com 4 dívidas, com 4 tributos necessários para existirmos neste mundo. Correto? Primeiro então, o tributo, primeira dívida que nós temos neste mundo é a Deus, por tudo, pela existência, por todos os recursos que dispôs para a nossa evolução. Segundo, aos nossos pais, que nos deu um sangue, uma família, um nome, uma oportunidade evolutiva, incluindo limites e vantagens para lidarmos com o nosso karma. Terceiro, os nossos professores, os nossos mestres, os sábios, e aqui inclui as nossas avós, a sabedoria ancestral. E, portanto, agora, o 4º tributo que devemos a este mundo é a Mãe Natureza, a própria Mãe Terra. Cuidar do planeta, despoluir, economizar água, economizar luz, por aquela questão, né, de gastar menos energia, ficar menos caras as contas de água, luz, mas com uma consciência de aproveitamento energético. Fechar uma torneira, apagar uma luz, ok? Usar melhor o seu tempo, o seu dinheiro. Essas bênçãos todas, além de todas as condutas de preservação ambiental, tudo isso é uma contribuição, uma devolução de gratidão à Mãe Natureza. Reconhecê-la, respirar a natureza como um presente diariamente. Eu não começo meu dia antes de tocar o meu coração, dobrar meus joelhos 2 vezes para arrancar dos meus joelhos uma memória teimosa que nós temos, que é a memória da ignorância e arrogância. E ao quebrar os 2 joelhos, ao ficar de pé de manhã, eu percebo a engenharia natural para eu existir. Eu ponho a mão em meu coração, olho a natureza, respiro, faço uma reverência à Mãe Natureza, começo com um mantra da minha devoção, da minha forma de homenagear todos os seres, todos os mestres e a natureza. Olho para o divino, contemplo e me abro para as minhas práticas diárias. Fazer o meu alinhamento ancestral, reverenciar meus pais e ancestrais, reverenciar os mestres e as práticas que cabem dentro do meu sadhana, dentro do meu caminho diário de dedicação ao divino, dedicação ao espiritual. Então, dentro disso, tá, são os 4 tributos que nós devemos devolver a este mundo pela bênção do nascimento. Tá certo? Então assim a gente equilibra no agir e na compaixão, no serviço e no trabalho, no amor ao próximo e na devoção a Deus, na reverência aos nossos pais, na bênção diária que tomamos e passamos adiante, na vida ética, no compromisso com o que é útil, verdadeiro e belo, o nosso compromisso com a beleza. Há um conceito, há um controle de qualidade na tradição do yoga
que a gente pode lembrar aqui agora. São 3 qualidades para a gente poder aferir se os nossos caminhos estão bons. Aplique SSS. Satyam, Shivam, Sundaram. Aplicar Satyam, o que é verdadeiro. Shivam, o que é bondoso, o que é agradável. E Sundaram, o que é a beleza. Então apliquem. O que você está fazendo é útil? É verdadeiro? É agradável? Passe nesse controle de qualidade e ofereça então o melhor de você para o bem da terra. Ok? Coloque-se naquela máxima, fazer ao outro que eu gostaria que o outro fizesse a mim. Aplique Satyam, Shiva e Sundaram. Ok? Verdadeiro, bondoso e a beleza. Quando você fizer o belo, cuidar do jardim pelo bem, por um tributo ao bem, para que a humanidade se torne um lugar melhor. Quando você não polui, né? Além da questão ambiental, do ar, da pureza do ar, ok? Você fazer isso por tributo à Mãe Natureza. Você não joga o lixo ou não pisa na grama por causa de multas e tributos ou efeito ambiental negativo. O homem da natureza, o nosso povo ancestral, o povo originário, o povo nativo, o povo indígena, não polui por reverência ao sagrado que é a Mãe Natureza. Pode acompanhar então? Dessa maneira, a gente então tem essas compreensões de que nós estamos vivendo agora dentro do espaço-tempo mais sagrado para a nossa evolução. Eu vou ler um trecho que eu escrevi sobre isso. Hoje eu quero falar sobre o lugar mais sagrado de toda a humanidade. A natureza humana é reverenciar a Deus no mais elevado e no espaço mais sagrado. Se pudermos alcançar a montanha mais alta, o monte sagrado, o monte Meru, o monte Sinai, se nós pudermos o monte das oliveiras, se nós pudermos ir no monte mais sagrado, na altura maior e onde expressa uma percepção maior do sagrado. Nós vamos buscar, é da natureza humana, reverenciar a Deus nesses lugares. Assim, pois, cultuamos, oramos, construímos templos, edificamos histórias espirituais. Há, no entanto, um ensinamento comum e por demais profundo. De todos os lugares na Terra, aí os mestres dizem assim, a maior de todas as catedrais, a mais bela de todas as igrejas, o mais sagrado de todos os templos é o santuário do coração, a perfeita casa de Deus. É dentro de nosso coração que poderemos adorar a Deus em espírito e verdade. Amar a todos os seres, desenvolver a gratidão por todos os aprendizados e sabedorias deste mundo e desenvolver uma conexão com a natureza e nos colocar como partes dessa família e cuidarmos da terra não por código de conduta social ambiental. Vamos dar um nível maior. Sacralizando a Mãe Natureza, eu não sou capaz de poluir, porque eu não jogaria lixo aos pés da minha mãe, no colo de minha mãe. Quando desenvolvemos esse grau de consciência, nós estamos então devolvendo um pouco esse tributo das 4 proteções que nós recebemos. Deus, nossos pais, professores ancestrais, nossos mestres e a Mãe Natureza. Guardaram bem isso tudo? Estão gostando desse assunto? Me dá notícia aí. Então, como cada quarta-feira eu trago um tema, eu discuto sobre ele, aí as pessoas vão mandando perguntas. Eu respondo no WhatsApp, respondo aqui nos directs, tá? Nos MSN, que você quiser me mandar, eu vou clareando o que nós vamos conversando. Bacana? Como foi? Como foi o nosso encontro de hoje? Estão gostando?
É, Ieda, sim? Que bom, querida. Muito bacana. Podem falando comigo aqui que eu vou conversando com vocês, trocando ideias sobre estes caminhos então, tá? Então, é importante irmos a Rishikesh, a Santiago de Compostela, a Aparecida, a Romaria, a buscar lugares que são então codificados por nossa cultura e por compreensões de histórias sagradas, que aquele lugar é um lugar sagrado. Esse lugar ajuda-nos a manter ativa a nossa memória do sagrado. E assim a gente pode realizar o nosso caminho espiritual. Obrigado, Bela, querida. Obrigado, Fernanda, também, por estar aqui participando. Então, esse é dos mais importantes caminhos para descobrirmos como realizar a nossa conexão com o sagrado. Apliquem esses conhecimentos e vá para o templo do seu coração. Não há lugar na terra. Eu já estive em muitos lugares sagrados. E todos têm me levado para dentro do meu coração. Claro, eu estive no ashram de Satya Sai Baba na Índia, por exemplo, no ashram em Pune, onde viveu Babaji Shirdi. Nós já estive em lugares muito sagrados, em grandes santuários, em Aparecida. Todos me tocaram. Em todos fiquei emocionado, muito feliz. Mas quando eu penso no serviço impessoal ao mundo, no nosso compromisso com a verdade, num programa de não violência, aplicando então aqueles conceitos, né, de Satyam, Shiva e Sundara, o que é verdadeiro, o que é agradável, o que é bondoso e o que é útil, e o que é então belo, o agradável e o útil dentro de um conceito de beleza. Isso começa então a equilibrar a nossa dívida, porque se essa dívida com o nosso nascimento não foi equilibrada, você começa a ter aquela sensação que nós temos quando devemos a algum lugar, não é? Mudamos de calçada, não atendemos o telefonema do cobrador, a gente começa a ficar um estranho neste mundo. Se nós não equilibrarmos a riqueza das bênçãos que recebemos, nós começamos a avacalhar esse mundo, porque não damos conta de equilibrar a ordem entre o dar e receber. Por favor, compreendam isso. Isso é muito, muito, muito fundamental para a gente equilibrar tudo isso. Vou encerrar então com o texto que eu escrevi sobre o mais sagrado de todos os lugares da Terra, o Sagrado Coração. Lembremos-nos de um dos fundamentais instrumentos para essa viagem interior, uma luz condutora para essa peregrinação, desse caminho de fora para dentro, para o caminhar nas rotas mais difíceis e escuras de lidar com a nossa psicologia e nossas sombras. A luz de um mestre espiritual, de um sábio, de um guru, de um professor, daquele que nos dá um treinamento correto para alcançarmos a nossa viagem interior, lidando com muitas sombras que vão surgir. Há em nós, segundo os mestres, um sábio interno, alcançado pela vida nobre, que ativa em nós o mais alto nível ético. Somente quando acessarmos este guiador interior, e ele é a voz do Espírito Santo em nós, ele é a presença divina em nós, o maior de todos os gurus, é o próprio Deus em nós. Aliás, a tarefa de todos os nossos bons gurus, verdadeiros gurus, pajés e xamãs e professores e sábios, os verdadeiros nos levam para encontrar o próprio divino no próprio coração. E eles desaparecem depois. Eles saem de cena e nos deixam sermos conduzidos por nós mesmos, conduzidos por Deus, em Deus, para Deus. Confiantes que já somos portadores da memória ativada de Deus em nós, não tem como perdermos isso mais. Nós nos tornamos agora peregrinos, romeiros, na direção do lugar mais sagrado na Terra, o Sagrado Coração. É bonito isso, não é? Não é tão lindo isso?
Estão gostando, queridos? Lembrar vocês então que essa conversa toda quarta-feira, 19 horas, você pode partilhar com seus amigos essa conversa depois, vai ficar salva. E lá no YouTube, no canal da Ayurveda Terapias, vai lá, se inscreve, né? Participa daquelas coisas todas que todo mundo fala, né? Vai lá, se inscreve, aciona o sininho e você vai lá assistir na playlist chamada Momentos Quatro Saberes. Tem várias playlists muito bacanas lá no nosso canal no YouTube. Então, hoje eram essas as falas que eu separei para conversar com vocês. Eu quero voltar nesse tema outra vez, fazendo algumas práticas de gratidão. Correto? E é por isso que eu criei para os meus filhos e para os meus alunos de yoga, as crianças do Balaganesha Yoga na Ayurveda, aquela canção. Estão lembrados? Eu me protejo no poder de Deus. Eu me protejo na bênção de meus pais. Eu me protejo na força da natureza. Eu me protejo na luz de meus ancestrais. Protegido estou no poder de Deus, na bênção de meus pais, na força da natureza, na luz de meus ancestrais. Foi daí que veio essa canção, para traduzir esses 4 presentes que recebemos, gerador de 4 dívidas, porque há sempre um equilíbrio entre dar e receber, entre receber algo e aí darmos de volta aquilo. Dar de volta para outro, dar de volta para quem nos presenteou. A Deus, a devoção. Nossos pais, a reverência e gratidão. E nos tornamos pessoas éticas. Aos professores, o domínio da linguagem, o domínio da vida nobre e usar nossa profissão para poder proteger as pessoas, não usá-la contra as pessoas. Não violentar, não ganhar dinheiro de uma forma indevida. E a Mãe Natureza, nós vamos criar os mais belos cenários, melhorar nossa casa, nossa roupa, nosso corpo, a sua beleza do seu make-up, da sua maquiagem, para o bem do mundo. Transcenda, dê dignidade, beleza e nobreza ao mais cotidiano dos atos que você faça. Cozinhar, se limpar, proteger os jardins, limpar os jardins, tudo em conexão com essa rede sistêmica da gratidão. Gratidão, então, a todos vocês que vieram estar comigo aqui neste momento, os 4 saberes. Se você gostou, manda coraçõezinhos. E que esses coraçõezinhos, então, explodam, né, vibrações de bênçãos por todo o planeta. Aperta aí o coraçãozinho que joga essa energia boa. Obrigado, Fernanda. Obrigado, querido. Obrigado, Bela. E esses coraçõezinhos, então, vão cheios de energia, né, conduzindo a nossa simpatia, a nossa amizade, a nossa estima para tornar esse mundo melhor. Gratidão, namastê, tá certo? E como fazemos em todas as nossas aulas, Cláudia, querida, como está você? Como vai? Tudo bem? Vamos fazer, então, o nosso momento final, quando a gente ora pela paz na Terra. Tá? O mantra Loka Samasta. Nesse instante, então, nós nos unimos e evocamos as bênçãos para o bem de todos os seres. Que todos os seres estejam livres da dor e do sofrimento. Que nós e todos os seres alcancemos a felicidade. Vamos entoar o Loka Samasta. Acompanhe no seu coração. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Que nós e todos os seres sejamos felizes. Que nós e todos os seres sejamos felizes. Que nós e todos os seres sejamos felizes. Om, paz.
paz no corpo, paz na mente e paz no espírito. Boa noite a todos. Boa noite a todos vocês, queridos. Então, até a próxima quarta-feira, em nosso momento, os 4 saberes. Tchau. Namastê.